Abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Tem uns discípulos meus que vão ouvir pela terceira vez essa mensagem. Mas a igreja toda precisa ser edificada, amém? Glória a Deus. Esse é um texto que a gente trata bastante com a liderança geralmente, mas nessa noite Deus quer trazer uma palavra para edificar toda a igreja, para que a gente possa compreender como a igreja se organiza, como a sua estrutura é feita para servir as pessoas, amém? Para servir a Deus, servindo as pessoas. Glória a Deus. Atos capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e fizeram-nos e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar? Pai, te agradecemos por cada palavra já lida e trazido como instrução aos nossos corações, e mais uma vez nós abrimos nosso entendimento para que o Senhor venha nos ministrar. Entregamos a Ti, Deus, esse tempo dedicado para que o Senhor venha tocar nossos corações, e cada vida aqui seja tocada pela Tua mão poderosa, seja edificada pela instrução da Sua palavra, e que o Espírito Santo possa trazer, ó Deus, o sentimento de utilidade a cada pessoa em Teu reino. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tema da mensagem desta noite: não desista, porque pode ter alguém se inspirando em você. Alguém aqui já pensou alguma vez em desistir da caminhada com Deus? Alguém aqui alguma vez já pensou em retroceder? De alguma forma achou que não estava valendo mais a pena? As lutas, as provas, as tempestades, as frustrações, os dilemas, fizeram alguma vez você pensar: não vale a pena, o que eu estou fazendo? Na igreja primitiva não era diferente. Se você pensou isso, você não é alguém isolado no meio da multidão, mas sim um dos milhares que já foram tentados a desistir. Na igreja primitiva, quando surgiu um problema, haviam 2 lados: o lado que reclamava do problema e o lado que apresentava a solução para o problema. Amados, ou você é a solução do problema, ou você está inserido no problema. E nós precisamos definir onde estamos. Há muito por se fazer no reino de Deus. Temos muito para melhorar a nós mesmos, a igreja local, a cidade onde moramos. E nós podemos ou cobrar os resultados, ou fazer parte da solução
para melhorar a vida de outras pessoas. E é interessante que, ajudando outras pessoas a melhorarem suas vidas, estamos nos autoajudando a melhorar a nossa própria. Porque enquanto isso, Deus está tratando o nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa própria família, Deus está nos moldando. Quando nos colocamos no lugar de outra pessoa, somos capazes de compreender que o nosso sofrimento não é o maior desse mundo, que há pessoas que sofrem e que verdadeiramente passam por um dilema terrível. Essa semana eu conversava com um casal e a esposa me disse que teve uma visão, na virada do ano. Deus mostrou algo muito forte para ela. Inicialmente, ela tinha entendido que Deus estava cobrando ela, talvez porque ela precisava alinhar algumas coisas na vida dela. Mas, olhando com cuidado para a experiência que ela teve, nós ajudamos ela a compreender que, na verdade, Deus permitiu ela sentir a dor que outras pessoas estão tendo por passar algumas dificuldades, por não compreender algumas coisas, alguns princípios bíblicos, por não conseguir aplicar em suas próprias vidas aquilo que outras pessoas vê funcionando na vida de todos, menos na vida delas. Por que dá certo na vida do meu irmão? Por que só comigo as coisas não dão certo? Às vezes eu dou conselho para alguém, na vida dele funciona. E quando eu tento fazer a mesma coisa na minha, as coisas não caminham, não avançam. A igreja primitiva tinha um problema. E onde há problema, há também as pessoas que se predispõem a ajudar. A Bíblia diz que havia uma murmuração porque as viúvas e as pessoas órfãs estavam desassistidas. Os apóstolos estavam envolvidos em tantas atividades que não conseguiam dar atenção para alguns detalhes que acabavam escapando e que também eram muito importantes. E para que essas tarefas fossem executadas, foi proposto então a eleição de alguns homens que ficariam incumbidos dessas tarefas. Tarefas de cunho braçal, digamos assim. Seriam serviços que eram necessários ser prestados no corpo de Cristo. E a estas pessoas foi dado o nome de diáconos. Os diáconos seriam responsáveis por servir as mesas, cuidar das necessidades das pessoas, para bem atendê-las. Enquanto que aqueles que foram chamados para o ministério da palavra estariam ocupados com essa função específica: ministrar a palavra ao povo, orar e interceder pelas pessoas, estar cuidando daquilo que é o maior patrimônio para Deus, seu espírito, cuidando da vida espiritual das pessoas, para que então as outras atividades fossem delegadas a algumas pessoas. Porém, a Bíblia mostra que haviam alguns requisitos para que estes homens fossem colocados na linha de frente e fossem os auxiliares desses líderes da igreja primitiva. A Bíblia diz que 2 eram os requisitos de mais alta consideração. Primeiro, que fossem cheios do Espírito Santo. Em segundo lugar, que seu coração fosse cheio de fé. Esses 2 requisitos eram imprescindíveis. E a Bíblia menciona o nome de 7 pessoas. O mais conhecido, qual deles? Estevão. A Bíblia usa um capítulo inteiro, o capítulo 7 de Atos, fala sobre o ministério de Estevão. Mas nesse capítulo narra que ele começa a pregar às pessoas. E enquanto ele prega, alguns estão ouvindo atentamente, sendo tratados por Deus, alcançados, sendo salvos. Porém, há outros enciumados e que querem tirar a vida de Estevão. Ficam furiosos com ele. Porém, é interessante notar que o chamado de Estevão não foi inicialmente para o ministério da palavra.
Então o que ele fazia nessa posição? Quem disse que ele deveria fazer aquilo? Na verdade, ele viu a necessidade e ele se colocou à disposição do Senhor. Ele se candidatou: eis-me aqui, Senhor. E começa a testemunhar de Cristo. Era alguém profundamente conhecedor das Escrituras, e ele, por meio das Escrituras, prova, citando os profetas, citando o líder mais respeitado de Israel, que é o próprio Moisés, e cita então provas que revelam que o Messias é o Cristo que foi morto na cruz. É Jesus de Nazaré que andou entre eles, fez muitos milagres, mas eles não o reconheceram, o rejeitaram e mataram o Filho de Deus. Diante dessas palavras de Estevão, a multidão furiosa cai no coro dele, pegam em pedras e o apedrejam até a morte. E enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha ao céu e diz: eu vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus Pai. E suas últimas palavras, ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas que o apedrejavam à morte. Aos pés de um jovem foi depositado os pertences de Estevão. Esse jovem se chamava Saulo, Saulo de Tarso, que acompanhou esse apedrejamento, mas acompanhou também cada palavra proferida por Estevão. Tudo que ele ouviu conferia, porque ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele ficou impactado com a fé desse homem e a forma como o Espírito Santo o usava de forma sobrenatural, tocando o coração daqueles homens que o ouviam. Agora, por que é que Estevão se atreveu a pregar a palavra, se em Atos 6 diz que o trabalho dele era outro? Se o chamado dele inicialmente era para o ministério do servir e não do pregar. Os outros 6 sobreviventes também estavam em grave perigo. Veja o que acontece em Atos, no capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Diz assim: naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E Saulo, porém, assolava as igrejas, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os lançava na prisão. Veja que todos, exceto os apóstolos, fugiram de Jerusalém para não serem mortos, assim como Estevão. Uma grande perseguição surgiu. E você pode imaginar agora como estava o coração desses homens, fragilizado, querendo servir a Deus, porém o temor está em seus corações. A primeira pessoa dentre aqueles 7 que ousou pregar o evangelho foi o mártir desse grupo, e a Bíblia diz que eles se espalharam por outras cidades, fugindo da zona de risco que era Jerusalém. Agora você pode imaginar o que no coração dos outros 6 se passava. O que é que eu posso fazer pelo meu Senhor e Deus? Como posso eu servi-lo se o local dos cultos onde a igreja se reunia não existe mais? Foi tomado pela milícia, pelo exército de Roma. Não nos permitem mais cultuar em locais públicos ao nosso Senhor. Eles estão escondidos, eles não têm um local público onde se reunir agora. Eles se espalham por todas as cidades. Portanto,
a função daqueles que foi chamado para a diaconia já não tinha mais utilidade. Porque se eles eram responsáveis por preparar o ambiente, manter o ambiente limpo, o ambiente preparado para receber a igreja que se reunia em um certo local, e se esse local não existia mais, o que é que os diáconos fariam? Sabe aquela fase da sua vida cristã, em que aquilo que você está fazendo para Deus, parece que não está sendo percebido, visto ou valorizado por alguém? Você se prontificou a fazer algo para o Senhor, e num dado momento parece que isso já não tem mais tanto valor ou importância no reino. Você foi chamado talvez para liderar, ou para servir em algum serviço dentro do corpo de Cristo, e aos poucos parece que essa atividade foi minguando até se extinguir, e aí você pensa: eu acho que eu vou parar, eu acho que eu não devo ter chamado de Deus. Talvez outros tenham. Lá em Jerusalém ficaram só os corajosos, só os que estão dispostos a morrer pela causa do Evangelho, só os apóstolos. No que eu posso ser útil ainda? Como posso eu, de alguma forma, exercer o ministério que o Senhor me chamou para exercer? Como eu, um simples membro de uma igreja, posso contribuir para o reino de Deus avançar e o nome do Senhor ser glorificado por meio do testemunho de vida, por meio da minha fé, por meio do meu serviço prestado no reino de Deus? Como posso eu, uma simples ovelha, glorificar o meu Senhor por algo que eu desejo fazer, mas não sei por onde começar, e não sei se realmente eu tenho chamado para isso? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para se questionar se de fato você é mais um no meio da multidão, ou se de fato Deus tem um propósito na sua vida? Amados, se você espera que uma vez conhecendo Cristo, seu espírito seja salvo, e quando você partir dessa terra, você herde o céu, você está correto em pensar assim, porque de fato todo aquele que crê no Senhor será salvo. Porém, se o único propósito de Deus é salvar a sua vida, por que Ele não te matou no dia que você entregou sua vida a Jesus? Por que você respira ainda? Ora, durante essa caminhada de algum tempo que você serve ao Senhor, caminha com uma igreja local, se isso é tudo, ser salvo, por que Deus já não te chamou para a glória? Uma coisa é plano de salvação, outra coisa é propósito de vida. Você só está aqui ainda porque seu propósito de vida ainda não se completou. Para alguns ainda precisa iniciar. E as pessoas têm dúvidas. Será que realmente alguma coisa Deus tem como chamado na minha vida? E como eu posso descobri-lo e exercê-lo? Para um jovem que me perguntou como é que eu descubro qual é o meu chamado, eu respondi: filho, você não precisa descobrir teu chamado, deixa Ele te descobrir. Mas como assim, pastor? Se prontifica. Surgiu alguma demanda, alguma necessidade, se voluntaria. Eis-me aqui, Senhor. Começa fazendo, mesmo que não seja o que realmente Deus te chamou para fazer. Em algum lugar que você começar a exercer uma atividade, você vai descobrir: é para isso que eu fui feito. É igual as cordas de violão quando você começa a afinar. Você vai apertando a tarraxa até achar o tom certo. Está errado, está errado, está errado. Começa a fazer mesmo que você erre.
nas primeiras vezes? Uma hora você acerta. Começa falando de Jesus. Você não precisa de um microfone na mão para pregar. Ainda que nas primeiras vezes você sinta que está passando vergonha. Mas você vai perceber em algum momento que é para isso que você foi feito. Que você tem um dom que Deus colocou só em você. E que ninguém é igual a você. Que aquilo que Deus colocou em você, Ele não colocou em mais ninguém. E que se Deus não puder contar com você, Deus não vai levantar um substituto, porque você é insubstituível. Deus vai levantar outra pessoa sim, mas vai fazer parecido do jeito dele ou dela. Mas nunca será como se você estivesse fazendo. Portanto, se sua impressão digital é única, a cor da sua íris é única, seu espírito também é único. O propósito de Deus para a sua vida é único. Ora, dessas 6 pessoas que sobraram da comitiva de diáconos, todos eles estavam espalhados. Um deles eu quero agora descrever sua história. Acompanhe em Atos 8 e no versículo de número 4 a seguir. Diz o texto: entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Felipe, quem era Felipe? O segundo nome mencionado lá em Atos 6, era um dos diáconos, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Espera aí, mas foi essa atividade que ele foi chamado para exercer? É o que sobrou agora, já que não havia mais sentido o ofício da diaconia, diante da perseguição. E diz o texto: e as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois até espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Perceba que uma situação ruim provocou Felipe e tirou ele de uma posição que os homens o haviam colocados. Claro, haviam orado, buscado direção de Deus, e quando elegeram os 7 diáconos, seu espírito testificava com o Espírito de Deus de que eram as pessoas certas para as tarefas certas. Porém, o Espírito Santo, que os chamou, tinha planos maiores para eles. O primeiro deles se torna uma referência, uma inspiração para todos os demais. Porque fazendo mais do que era esperado dele, ele morreu por essa causa. Ele morreu por aquilo que acreditava. E aqueles que fugiram para não ficar e morrer também, tinham ele como uma inspiração, porque Estevão, quando viu que a coisa ia ficar feia, ele não correu. Ele ficou até o fim para terminar o que tinha começado, para anunciar Cristo, até que todos tivessem compreendido quem ele era. E no final ainda diz que o vê em pé à direita do Pai. O Senhor abre os céus, e essa postura de Jesus Cristo se pondo de pé e olhando do parapeito do céu Estevão, que está na terra falando do seu nome, é uma cena gloriosa. Eu imagino eu e você, se tivéssemos esse privilégio. Se quer ver o céu aberto e Jesus olhando para você, você vai ter que fazer o que Estevão fez. Meio arriscado, né? Não, eu acho que eu tenho outro chamado, não é para ser mártir. Mas olha o que Felipe fez. Felipe não ficou para morrer, mas não fez menos do que Estevão fez.
ele protegeu sua vida para fazer o que Estevão fez por muito mais tempo. Algumas situações, queridos, Deus te coloca numa posição para exercer um ministério, seja o ministério de serviço, o ministério da palavra, ou alguma atividade no reino de Deus. E por um tempo aquela função é muito útil. Num dado momento você passa por uma luta, por uma adversidade, que isso parece que inicialmente rouba o seu ministério, neutraliza seu chamado, e tudo que Deus estava fazendo e movendo na sua vida, parece que para, e não faz mais sentido você levar adiante o que você começou a fazer para Deus. Nesse momento, você tem uma escolha a fazer: desistir ou avançar. E por isso que o título dessa mensagem é: não desista, porque tem muita gente olhando para você, tem gente se inspirando na sua fé, tem gente que já esperava você desistir há muito tempo, tem gente que já contava com a sua derrota há muito tempo, mas você decidiu ir adiante, você decidiu se dar mais uma chance, você se permitiu mais uma vez ser instrumento nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que Felipe fez uma escolha no tempo da adversidade. Para alguns a adversidade é uma enfermidade que surge, e por um tempo você precisa ficar afastado das funções que você exercia. Você gostava tanto de visitar as pessoas, de comunicar o evangelho a elas, mas você fica impossibilitado por causa de uma doença. Esse é um exemplo. Mas para você, houve alguma coisa que parou você naquilo que você se propôs a fazer para Deus? O que foi que te parou? Exatamente aquilo que fez você, num primeiro momento, parar de fazer o que você fazia até então, pode ser exatamente o que vai te tirar daquela zona, entre aspas, de conforto, para que você se desloque a uma outra posição, onde Deus quer te levar a um novo nível, onde Deus quer te dar tarefas que até então você não exercia, e que na verdade é o seu verdadeiro chamado. E antes de você chegar ao seu chamado principal, Deus coloca você em algumas zonas intermediárias, que vão treinar você para a posição que Ele quer te levar. Davi não se tornou rei logo depois que o profeta Samuel colocou óleo sobre a cabeça dele e ungiu como rei sobre Israel. Demorou mais de 10 anos para isso acontecer. Ele continuou fazendo exatamente o que sempre fazia: cuidar das ovelhas do seu pai, porque um dia ele iria cuidar de todas as ovelhas do Pai Celestial, e ia chefiar uma nação inteira. Mas se ele não soubesse, não fosse treinado a livrar a ovelha da boca do lobo e do leão e do urso, quando atacavam, como, quando ele estivesse na posição de rei, ele se importaria com uma pessoa que estivesse nas garras do inimigo? Como ele seria instrumento de Deus, se não fosse treinado primeiro? Algumas situações de perigo que Davi passou, quando fugiu do rei Saul, dos seus ciúmes, foi para a caverna de Adulão, esteve entre os filisteus, que era inimigo de Israel. Depois de lá, percebendo o perigo, foi para o deserto. Em lugar nenhum ele estava seguro, mas em todos esses momentos, ele era forçado a traçar planos e estratégias para escapar do perigo. E com isso, seu pequeno exército se tornou especialista, em primeiro lugar, em fugir. Se moviam com rapidez, como era um grupo menor,
se moviam muito mais rápido do que um exército inteiro. E Saul passou anos a fio, e não conseguia pegar Davi e seus homens. E enquanto o tempo passava, Deus estava trabalhando na vida de Davi. E enquanto ele liderava aquele pequeno exército de 600 homens, Deus o estava treinando para liderar o exército das 12 tribos de Israel, quando ele se tornasse rei. Enquanto você passa por uma situação de adversidade na vida financeira, no seu casamento, na sua vida profissional, enquanto você passa por alguma luta em alguma área da sua vida, filho, fica tranquilo. Em alguma área Deus está lapidando o seu caráter e te preparando para um desafio, te preparando para uma posição de honra onde Ele quer te levar. A você cabe não desistir e perseverar até o fim, para estar presente quando Deus começar a te usar de uma forma como Ele nunca te usou antes. Felipe não iria descobrir até onde Deus poderia usar a vida dele, se ele não tivesse saído de Jerusalém e fugido para Samaria. Foi só em Samaria, fugindo, correndo perigo de vida, que ele descobriu que na verdade Deus queria usá-lo para propósitos muito maiores do que aqueles que inicialmente ele achava que sua vida tinha utilidade para servir. E a Bíblia diz que lá ele fala do amor de Deus, aquilo que muitas vezes, enquanto limpava o ambiente, enquanto acomodava as pessoas, enquanto recepcionava as pessoas, ele ouvia o pregador no culto de domingo, no culto da quarta-feira pregar, e ele estava aprendendo. Como agora não havia nenhum outro pregador, lá em Samaria ele mesmo se arrisca a fazer isso. O pouco que eu sei eu quero contar para vocês. Eu conheço um Deus que mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês também. E ele começa a falar desse Deus, começa a falar do Filho dele que foi enviado ao mundo, começa a falar do que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário, e que vale a pena viver pela causa do Evangelho, porque ele morreu por mim. Por que eu não viveria por ele, se ele morreu por mim? E a Bíblia diz que enquanto ele pregava, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia. A fé era despertada em seus corações, e ele não sabia que seria instrumento de Deus para, ao impor as mãos sobre as pessoas, enfermidades seriam curadas, espíritos imundos seriam expulsos, e essas pessoas ficam maravilhadas. Quem é esse homem? Um ilustre desconhecido. Nunca ouvimos falar desse grande pregador, nunca ouvimos falar antes desse grande milagreiro. E ele passa de anônimo para um ilustre desconhecido. E Felipe segue fazendo esse trabalho, até que em Atos capítulo 8 ainda, versículo 12, diz assim: quando porém deram crédito a Felipe os que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres, e o próprio Simão abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que ele fazia. Mas quem era esse Simão? A Bíblia diz no versículo 9 quem era Simão: havia um certo homem chamado Simão, que praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande homem, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem, ele é o poder de Deus em pessoa, ele é o grande poder. E ele iludia as pessoas com suas práticas de feitiçaria. Mas esse feiticeiro, quando vê o que Felipe, um ilustre desconhecido, os milagres, as curas que ele, em nome de Deus, era capaz de fazer entre as pessoas,
Ele fica maravilhado. Como pode? Nunca ouvimos falar desse homem. E a Bíblia diz que ele mesmo entrega a sua vida e abraça a fé. E passa a seguir Filipe de perto, maravilhado com as coisas que ele fazia. Agora pense você, se Filipe tivesse desistido diante das dificuldades. Uma cidade inteira seguia esse feiticeiro. E quando Filipe chega anunciando Cristo, a cidade toda é liberta, inclusive aquele que praticava essas magias ocultas. Uma cidade inteira vem aos pés do Senhor. Imagine, se Filipe tivesse desistido. Se Filipe não tivesse ousado arriscar, fazer o que seu antecessor fez, e aos olhos humanos não deu certo. Ora, Estevão, na primeira oportunidade que Estevão pregou o Evangelho, sua cabeça foi para a fita. Virou uma pizza amassada na terra, de tanta pedrada que levou. E aí? Você se encorajaria a ser o próximo candidato? A fazer o que o seu antecessor mais corajoso fez? Filipe ousou colocar sua vida a risco, mas uma cidade inteira foi alcançada. Agora veja o que acontece depois disso. Versículo 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos, e todos recebiam o Espírito Santo. Perceba, quando os apóstolos lá em Jerusalém ficam sabendo que um grande avivamento está acontecendo em Samaria, o que eles fazem? Enviam 2 pessoas, digamos assim, mais bem preparadas, e chegam lá. Todo o trabalho que Filipe fez, toda a luta que ele passou para chegar até ali, e colher os frutos e o resultado de tantas almas que se converteram, de uma cidade inteira que se prostrou aos pés do senhorio de Cristo, inclusive o maior feiticeiro que todos seguiam. Quando Filipe tem esse resultado, chegam 2, Pedro e João, falam assim: tá, tudo bem, aconteceu tudo isso, milagre e tal, mas eles já receberam o Espírito Santo, Filipe? Não. Por gentileza, reúna a igreja então, vamos fazer um grande culto de avivamento. E aí então, Pedro e João, né, pastor Valdeci, impõem as mãos, e o avivamento então é tomado naquela cidade. O que acontece com Filipe? Sai de cena, colocam alguém mais experiente no lugar de Filipe. Ah, Filipe, você ainda é muito novo, Filipe, para liderar uma cidade inteira, para ser pastor de milhares de pessoas de uma cidade. Nós te ungimos a diácono, Filipe. Como assim agora uma cidade inteira se converteu com você pregando? Você nunca teve a oportunidade de pregar lá em Jerusalém? Nunca te deram oportunidade lá? Filipe poderia ter desistido, mas ele sabia que não deveria desistir, porque havia muita gente se inspirando nele. Se ele desistisse, os outros, na primeira dificuldade, também se inspirariam nele e também desistiriam. As pessoas farão exatamente o que você se propõe a fazer. Se diante das lutas você facilmente recua, é isso que os outros farão. Se diante das lutas você vai para cima,
e vai para um outro nível que Deus tem para você, se prepara para o que Deus tem pela frente. Amados, se você tem um chamado de Deus, não tem homem na face da terra que possa parar o que Deus quer fazer na tua vida. Se o Espírito Santo te chamou, querido, não são as lutas, as perseguições, não é a gente querendo tirar o mérito do que você faz na obra de Deus, não. Se Deus está te levantando, fica tranquilo, Ele só vai te levar de um nível para o outro. Felipe, diz a Bíblia agora, no capítulo 8 ainda em versículo 26, que um anjo aparece para ele. Felipe agora está pronto para ir para um outro nível, sabe por quê? Porque ao invés de ficar chateado com seus líderes, ele entende que seu papel no reino era fazer o que era seu papel até ali, dali para frente alguém daria continuidade. Aqui é que eu quero que você entenda algo. Felipe estava desenvolvendo o papel de um evangelista, embora tenha sido ungido como diácono. Mas o que ele acaba de fazer em Samaria é o que alguém com chamado para evangelista faz. Só que nos 5 ministérios que o próprio apóstolo Paulo ensina para a igreja, muito tempo depois, Paulo esclarece que Deus, por meio de Cristo, conferiu dons aos homens, e a uns Deus chamou para evangelistas, a outros para pastores, a outros para mestres, profetas e apóstolos. Para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja, uma vez edificada por esses 5 ministérios, exerçam os serviços que são necessários serem feitos. Agora, e o texto ainda diz, para que todos cheguemos à unidade da fé, e à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. O objetivo é esse. Então Felipe está entendendo que o seu papel como evangelista terminou. Alguém que foi chamado para apacentar o rebanho é que agora iria entrar em cena. Felipe não foi chamado ainda para apacentar o rebanho, ainda que tenha sido ele quem ganhou aquelas pessoas. Ele entende o seu chamado, e quando o seu trabalho é concluído, as pessoas vêm aos pés do Senhor, a igreja em Jerusalém envia alguém para ficar no lugar dele e dar continuidade ao que ele começou a fazer. Ele não fica chateado, porque se tivesse ficado ele teria desistido. Ele entende que seu papel até ali era fazer exatamente o que foi feito. Uma vez concluída essa tarefa, alguém daria continuidade. Se a uns Deus chamou para o ministério de evangelista, e a outros para pastores, agora os pastores dariam continuidade. Dos 5 ministérios, esses 2 ministérios, o de evangelista e de pastor, cumprem um papel, tirando pessoas do seu passado, para que então elas sejam conduzidas ao seu destino profético. Tanto o evangelista vai fazer o papel de tirar as pessoas do seu passado e trazê-las para a posição que o Senhor as chamou. O pastor começa a tratar essa pessoa traumatizada pelo seu passado. Depois disso vem os profetas, que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, que o papel deles é exortar, edificar a igreja e consolar. Se ficou algum resquício de trauma do passado, aquele que tem chamado para o profético vai neutralizar a ação desses traumas, para que então essa pessoa seja conduzida ao seu destino, ao seu chamado em Deus. Entre os mestres equipando a igreja, equipando aqueles que já foram salvos, consolidados e foram já santificados pelo Senhor, para que eles sejam instruídos, treinados, equipados, e então sejam enviados. Enviados para onde? Para serem diáconos, para serem evangelistas, para serem pastores, mestres, apóstolos,
profetas. Todos foram chamados, mas poucos, a Bíblia diz, são os escolhidos, porque poucos respondem ao chamado. Todos foram chamados, diz a Bíblia, mas poucos são os escolhidos, porque poucos respondem ao chamado. Poucos são os que desistem na primeira prova que acontece. Você já parou para analisar quantas pessoas no início começaram a caminhar contigo e ficaram pelo caminho e você decidiu prosseguir? Você é um vencedor. Você é um desses poucos que sobreviveu aos maiores dilemas que o mundo cristão, dentro e fora dele, acontece. Agora, se Felipe ficasse chateado, seu ministério, ele decidisse, acabou, não dá mais, deixa para outros que sabem melhor do que eu, deixa outros que estão mais preparados do que eu fazer. Não, ele decide avançar um nível, e nesse avançar um nível, olha o que acontece. A partir do verso 26, a Bíblia diz que um anjo se manifesta para ele, e nessa experiência ele é orientado a ir para o sul de Jerusalém, na fronteira de Gaza, e ali, enquanto está no caminho, ele avista um eunuco, um etíope, alguém africano do país da Etiópia, que era um alto funcionário da rainha da Etiópia. E esse alto funcionário, como hoje, um ministro da fazenda, chefe da tesouraria de todo o reino da Etiópia, ele está indo na sua carruagem, voltando de Jerusalém. Era um simpatizante da fé em Deus, estava voltando de Jerusalém, lendo na sua carruagem um pergaminho com um texto do profeta Isaías. E o Espírito diz a Felipe, entra lá no slide, só para mostrar aquelas imagens. Isso. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe poderia ter feito assim, bom, já que Deus mandou, né? Vou lá eu. Aí o carro está ali, eu chego perto, boa tarde, e segue o caminho. Interessante que o Espírito Santo só mandou ele chegar perto do carro e não disse mais nada do que ele deveria fazer. O resto era com ele. Ele já deveria saber o que o Senhor esperava dele, e é exatamente o que ele faz. No verso seguinte diz a Bíblia, no verso 30, correu Felipe e ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou, você compreende o que lê? No verso seguinte, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe para subir na carruagem. Percebeu que o rapaz era entendido. Olha, não tem ninguém que me explique. Eu não consigo entender a Bíblia, é um livro muito difícil. Amanhã começa o curso para te ajudar a entender a Bíblia. Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Amanhã vai ter alguém aqui para te explicar. Terça de manhã, sábado de manhã, teremos as turmas para ajudar as pessoas a compreender melhor a Bíblia. E uma vez compreendendo, saber o que Deus espera de cada uma delas. O que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. A Bíblia diz, no verso seguinte, no verso 34, então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta Isaías? Fala de si mesmo ou de outro? Verso 35, então Felipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes Cristo. Verso seguinte, seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E Felipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Próximo verso: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo, de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Não desista, porque tem pessoas que ainda vão se inspirar em você. Se Filipe tivesse parado, nada disso teria acontecido. Olha que experiência sobrenatural. Primeiro Filipe vê um anjo. É visitado por um anjo de Deus. Só isso para mim, que experiência. Mas não para por aí. Ele obedece à instrução dada pelo anjo, vai até um lugar indicado por esse anjo. Chegando lá, avista uma carruagem. E o Espírito fala ao coração de Filipe: aproxima-te do carro. E só isso. Não diz, quando você chegar, ele vai estar lendo um livro. Você fala tais palavras que assim ele vai convidar você para subir do carro. O Espírito Santo falou nada disso. Ele entendeu o que o Senhor esperava dele. Ele fez mais do que lhe foi pedido. Ele respondeu ao chamado de Deus para a vida dele. E quando ele sobe na carruagem, começa a explicar, o coração do eunuco amolece. E ele se rende ao Senhor. Ele implora por ser batizado. E quando descem as águas do batismo, ao concluir o batismo, o eunuco está eufórico, gritando de alegria. E de repente ele se vira para abraçar Filipe, alegre porque alguém fez ele entender que o profeta Isaías falava do Messias, e que esse Messias é real. E quando ele se vira para abraçar Filipe, cadê Filipe? Debaixo da água ele não mergulhou, porque depois de alguns minutos ele ia ter que sair de lá, senão morria afogado. Pelo deserto, ninguém avistou ele correndo. A Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe. E naquele exato momento ele sumiu diante dos olhos do eunuco. E no mesmo instante foi aparecer a dezenas de quilômetros em uma outra cidade, em um outro vilarejo. Superpoder de X-Men, de teletransporte. Puf, tuf, apareceu em outra cidade. Você quer um poder desse para você? Não desista. Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai inspirar muita gente ainda. Veja o nível de experiência que Filipe está tendo com Deus. Porque todas as vezes que o Senhor perguntava: a quem eu enviarei? Ele respondia: eu estou aqui, Deus. Eu não sei fazer. Se o Senhor me ajudar, eu abro a boca, o Senhor coloca as palavras. Eu não sou tão estudado que nem Pedro. Aliás, Pedro era analfabeto, né? Mas estudou na escola de Jesus, então tinha uma vantagem. Eu não sou tão capacitado, tão preparado. Tem tanta gente aí para fazer. Eu acho que Deus não precisa de mim. Engano seu, melhor. Engano que o diabo tenta colocar em nossos corações. Todos têm seu lugar ao sol. Todos têm seu espaço no reino. Tem espaço para todo mundo, para fazer o que o Senhor programou você para fazer. Existe um chamado que Deus quer cumprir na vida de cada um de nós. Agora, depois desse acontecimento, onde está Filipe? Não ouvimos mais falar de Filipe. Será que tudo que Deus tinha para fazer na vida dele acabou? Será que eram essas as experiências que ele teria com Deus e acabou? Será que não dá mais para ele? Deixa outros fazer daqui para frente, porque talvez outros estejam mais bem preparados. Se você virar as páginas ali de Atos, capítulo 9 fala da conversão de Saulo.
a visita de Ananias, Saulo pregando em Damasco, Saulo vai a Jerusalém. Depois disso, Saulo desaparece, indo para Tarso. Aí começa a falar de Pedro, a visão que Pedro teve. E ele vai até Jope, a casa de Cornélio, a conversão de toda a família de Cornélio, a defesa de Pedro perante o Sinédrio. Capítulo 12, Herodes persegue Tiago e Pedro. Tiago é morto, Pedro é preso. A igreja ora por Pedro, acontece o milagre. Saulo e Barnabé, capítulo 13, a primeira viagem missionária. Cadê Filipe? Capítulo 14, Paulo e Barnabé em Icônio, Paulo é apedrejado. A controvérsia acontece aqui. O primeiro concílio da igreja no capítulo 15. Os maiores líderes se reúnem em Jerusalém para decidir os rumos do cristianismo. Capítulo 16, Paulo leva Timóteo consigo para a segunda viagem missionária. Paulo e Silas açoitados, presos. A prisão se abre, o carcereiro se converte. Paulo e Silas em Tessalônica, o discurso dele em Atenas. Capítulo 18, Paulo em Corinto. Só fala de Paulo, de Pedro. Cadê Filipe? Será que Deus não precisava mais de Filipe? Será que tudo que Deus tinha para fazer foi só uma fase da vida dele? Foi só os primeiros anos de conversão na vida dele? E daqui para frente, deixa que outros façam. Eu já dei minha parcela de contribuição. Por que Deus não te levou para a glória então ainda? Por que está vivo ainda? Um amigo meu dizia assim: todo crente é imortal, até que se cumpra nele o propósito de Deus. Enquanto você está vivo, Deus ainda tem algo por fazer através da sua vida. Sua missão não terminou. Sua missão não terminou. Deus ainda tem uma jornada que Ele quer andar contigo e te dar experiências poderosas. Onde está Filipe? É a pergunta que não quer calar. Se tantos outros fizeram coisas poderosas, foram tremendamente usados pelo Senhor, por que simplesmente a Bíblia some com Filipe do mapa? Não some. Onde está Filipe? Lá no capítulo que nós lemos, no capítulo 8, diz que depois de Azoto, ele foi de cidade em cidade. Continuou fazendo em outras cidades a mesma coisa que fez em Samaria. Ele era usado por Deus para pregar para uma cidade inteira, como também para pregar para uma única pessoa. Assim como fez com o eunuco. De cidade em cidade ele pregava o evangelho. E termina o texto dizendo: até chegar em Cesareia. O que aconteceu em Cesareia? Porque diz até Cesareia? Dá a ideia que em Cesareia se encerra. Termina o que Deus estava por fazer na vida dele. Capítulo 20 de Atos. Eu quero que você olhe. No verso de número 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com Paulo, disseram-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo esse tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, e de que, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam prisão e tribulações. As pessoas que estavam ali presentes nessa reunião ficam preocupadas com o grande apóstolo Paulo. Não, Paulo, jamais, de modo algum permitiremos que você vá a Jerusalém e tais coisas te aconteçam.
e insistiram com ele, tentando convencê-lo a não ir a Jerusalém, mas ele estava determinado. O Espírito Santo mostrou que isso ia acontecer, mas ainda assim ele estava pronto, não só a viver, mas também a morrer pelo Evangelho. E consolados com essas palavras, e sabendo que essa reunião de instrução que Paulo organiza, é para dar as últimas instruções aos líderes de todas as cidades por onde ele percorreu, e onde igrejas foram fundadas. Ele dá instrução a esses líderes das várias cidades, porque depois da sua partida, ele precisava assegurar que o trabalho iniciado fosse dado continuidade. Onde está Filipe? Se ele passou por muitas cidades, e muitas delas se converteram ao Senhor. Seu nome não é mencionado aqui, mas seu nome vai aparecer logo na sequência. Quando Paulo sai daquela cidade de Mileto, segue viagem, a Bíblia diz agora o capítulo 21, no verso 1 cita algumas cidades por onde ele passa, no verso 2 diz que embarca num navio, chega até Chipre, dali navega para a Síria, chegando a Tiro, pois o navio ali seria descarregado. Encontrando, verso 4 do capítulo 21, encontrando os discípulos, permanecemos ali durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhado na praia oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, isso mesmo, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entramos na casa de Felipe, o evangelista. Peraí, mas ele não era diácono? Por que o chamam de evangelista? Será que é outra pessoa? Não, porque logo em seguida ele faz questão de frisar, aquele que era um dos 7. Qual dos 7? Aqueles 7 que em Atos capítulo 6 diz que estes 7 foram eleitos como diáconos. A igreja deu para eles uma tarefa, mas o Espírito queria levá-los a um nível de mais experiências com Deus. Você pode fazer exatamente o que estão pedindo para você fazer, ou você pode começar a fazer o que ninguém pediu para você fazer. Ah, mas quem que te mandou fazer isso? A Bíblia, o Espírito Santo. Ele queima em meu coração fazer tais coisas. Não espere ser ungido pelo pastor como profeta, apóstolo, mestre, para começar a exercer um ministério. Não. Quem te chama não é o pastor de uma igreja, é o Espírito Santo. Se Deus te chamou, querido, não vai ser eu que vou dizer que é isso que você é, ou que isso você não é. Se Deus te chamou, apenas diga: Senhor, eis-me aqui, eu não sei fazer, tem outros que até sabem fazer melhor, mas eu estou aqui. Já que não tem ninguém para fazer tal tarefa, vai eu mesmo. Vou fazer do meu jeito, mas vou dar o meu melhor. Talvez eu não faça tão bem feito como se outros fossem fazer, mas ainda assim eu vou dar o meu melhor. Se prepara, se você for esse candidato, se prepara para ser usado por Deus. Porque Deus não chama capacitados, Ele capacita os chamados. Ele levanta, não os escolhidos, Ele escolhe os que se levantam. Aqueles que se voluntariam e dizem: Senhor, eu sou um caco de gente, eu não mereço que o Senhor me use, mas se não tiver outro, pode me usar, Senhor. Se você se candidatar e dizer: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a ajudar outras pessoas que sofrem, ao invés de ficar lamentando que puxaram seu tapete, que colocaram outro no seu lugar, que se esqueceram de você,
E do capítulo de número 8 até o capítulo 21, ninguém mais fala de Filipe. Fizeram um concílio em Jerusalém, ninguém chamou. Paulo faz uma grande reunião com os líderes de todas as cidades, nem lembra de chamar Filipe. Filipe podia ter dito assim: eu não quero mais saber desse povo. O que é que Filipe está fazendo em Cesareia? Lembra que em Atos capítulo 8, foi a última cidade para onde Deus o enviou? No último versículo lá de Atos capítulo 8, ele vai de cidade em cidade, fazendo a mesma coisa que fez em Samaria, até chegar em Cesareia. O que ele faz em Cesareia? Lá em Cesareia, ele não é apenas o diácono, não desmerecendo essa função, mas é a porta de entrada de muitas pessoas para o ministério e o reino de Deus, começando a fazer tarefas mais simples, menos complexas, porque é mais fácil cuidar de gente do que cuidar de pessoas. Cuidar de gente é complicado, dá muito trabalho. Então começa a cuidar de coisas, começa a cuidar de coisas que servem pessoas, começa a cuidar de coisas que ajudam pessoas, de ambientes que ajudam pessoas. E quando você menos perceber, você vai estar cuidando das pessoas daquele ambiente e das pessoas daquelas coisas que você cuidava. E à medida que você vai se voluntariando e dizendo: ó, não tem outro para fazer, hoje eu mesmo vou fazer. Não tem outro para abrir o culto, hoje eu mesmo vou abrir, né, Tiago? Ele nem estava escalado. Se eu não falasse agora, vocês achavam que estava tudo no esquema, que eu já tinha combinado com antecedência e tal. Deu 7 horas, viu a necessidade, tentou ligar para mim, eu não pude atender, pegou o microfone e abriu o culto. Quem mandou ele fazer? O Espírito Santo. Por que Deus leva ele no nível que leva? Porque ele está sempre disposto. Se não tiver outro, vai eu mesmo. E começou assim, começou a pregar quando não tinha outro. Eu precisava viajar, quem eu coloco? Eu olhava assim: quem será que eu vou colocar para pregar? Ó, pastor, estou aí, né? Já abri o culto. É assim que as pessoas começam. A Bíblia diz, capítulo 21 e verso 8: no dia seguinte, toda a comitiva do apóstolo Paulo, partindo, chega a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, para que Paulo entre na casa de Filipe, assim, do nada chegou e já vai direto para a casa dele, é porque eram velhos amigos, amigos íntimos. A casa de Filipe é a casa de Paulo. Talvez em outras viagens missionárias Paulo já tenha passado por ali. A Bíblia só não tem papel suficiente para escrever tudo o que aconteceu em todas as viagens de Paulo. Eles eram velhos conhecidos. Ele não foi para a reunião de Paulo, porque Paulo tinha uma reunião privada, só com Filipe. Só que claro, arrasta uma multidão de discípulos atrás de Paulo, que vai aonde ele vai. E a Bíblia diz que entra na casa de Filipe o evangelista. Por que evangelista? Porque agora a cidade inteira de Cesareia o reconheceu como líder sobre ela. O interessante é que, embora Filipe fosse agora pastor de uma igreja local em uma cidade, ele para de viajar para muitos lugares e começa a cuidar de uma das muitas igrejas que ele levanta. Ele começa a pastorear a igreja, mas a Bíblia não tem problema com títulos. Ele não precisava do título de pastor. Evangelista, era o que ele era. Ele não precisava ser chamado de apóstolo, não precisava ser chamado de mestre, de profeta. Evangelista, era o que ele era. Quem é o pastor dessa igreja? Não, pastor não, o evangelista. Ele é que cuida de nós. Ele me ganhou para Jesus, ele enxugou meu choro quando eu sofri, ele foi lá na minha casa me visitar, ele orou pelo meu filho que foi curado. Mas ele é o quê? Um apóstolo? Não, evangelista. Não é um título, é um serviço. Não é um título, é um dom.
Não há problemas com títulos na Bíblia. Cada um que foi chamado para o seu ministério, de acordo com o dom que Deus deu. Basta. É suficiente. Ele é o líder dessa igreja, não precisa ser chamado de pastor. Aliás, ele é o líder dessa cidade inteira, e não é chamado de bispo. Evangelista. Entraram na casa de Felipe, o evangelista, e a Bíblia diz no verso 9, e tinha ele 4 filhas lindíssimas, donzelas. Olha o presente que Deus dá para ele, e a preocupação também, né? Porque com 4 filhas bonitas, já viu, né? Espingarda de 2 canos é pouco, para os urubu voando em volta. E a Bíblia diz que essas 4 filhas eram profetisas. 4 filhas lindas e profetisas. O feminino de profeta. Profetisas. Mulheres de Deus, servas do Senhor. 4 filhas que se inspiravam no ministério do seu pai. Elas não tinham o mesmo chamado que o pai tinha. O pai foi chamado para ser evangelista. As filhas nunca fizeram a mesma coisa que o pai fez, porém fizeram outras que o pai nunca tinha feito. Elas ajudavam a consolar a igreja, exortá-la quando precisava de um puxão de orelha, e também edificar a igreja, dando direção da parte de Deus, revelando ao coração da igreja. Elas eram usadas pelo Senhor num ministério que o próprio pai nunca foi usado. Interessante isso. Porém, elas eram usadas por Deus nesse ministério, porque todas elas exerciam o ministério, porque seu pai era uma inspiração para elas. Imagine você, se Felipe tivesse desistido. Não desista, porque pode ter alguém que está aí se inspirando em você. Você não sabe quem são as pessoas que estão te olhando, te observando, analisando. Elas sabem que você está passando por dificuldades. Elas sabem a dor que você atravessa. Porém, elas também sabem que você não desiste, porque há um Deus no céu que coopera para o bem daqueles que o amam. E embora os seus dias em algumas fases da vida sejam difíceis, é apenas o teste de Deus para te promover para um novo nível. As maiores lutas só são dados para os seus melhores guerreiros, porque as experiências que você terá vão ajudar outros a vencer as lutas que eles enfrentam. Seu sofrimento, sua dor, que parece insuportável, ela terá um fim, e depois disso, será a sua escola, para que você se torne mestre e ensine a outros a vencer suas lutas. Então não desista, porque você ainda será uma inspiração para muitos. Seu testemunho de superação e de vitória será uma inspiração para muitos. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos orar.